Voltamos com o seu Evidência. Agora é a hora do quadro Eu Quero Saber. Comigo, a professora de Química do Instituto Federal do Paraná, IFPR, Campus Ivaiporã, Letícia Schendensky. Muito obrigada, Letícia, pela sua presença aqui. A gente vai falar sobre aditivos alimentares. Você já parou para pensar como que os alimentos duram tanto tempo nas prateleiras? E como que eles ficam com aquela textura e sabor por tanto tempo? Letícia, você como uma professora de Química trouxe esse conhecimento para nós e eu estou curiosa. O que são exatamente esses aditivos alimentares? Oi, boa tarde, Isabela, boa tarde quem nos assiste. Agradeço a possibilidade de participar do programa. Existem diversos tipos de aditivos alimentares adicionados nos alimentos industrializados. A gente pode começar com os mais comuns, como o corante, o aromatizante. Eles estão diretamente relacionados à aceitabilidade desse produto ao consumidor final. O corante ele tem ali o padrão de padronizar a cor, melhorar a cor, realçar a cor. Deixar mais bonita, aquele mais atrativo. Mais atrativo ali. Esses são os corantes? Isso. A gente tem vários tipos que a gente pode adicionar, tanto os sintéticos quanto os naturais. Os sintéticos eu tenho uma legislação ali de 0,01%. E os naturais, ele pode ser um extrato de uma planta, um extrato de cacau, um extrato de... O próprio caramelo, que é originado do açúcar, uma antocianina, um extrato de beterraba. Olha que legal. Mas ele tem que estar diretamente relacionado com o aromatizante. Por quê? Porque senão causa uma estranheza no consumidor final. Eu vou buscar um produto de coco, eu espero que ele seja branco. Se eu busco um aroma de maçã, eu espero que ele seja verde ou vermelho. Ou vermelhinho. Se eu não correlacionar os dois, diminui a aceitação do meu consumidor final. Então, a gente acaba também inserindo o aromatizante. Por quê? Porque várias etapas do processo industrial, do aquecimento, eu perco esse produto, eu perco o aroma. Então, para ficar mais atrativo para o consumidor, a gente reinsere esse aroma para realçar, padronizar, inserir esse aroma mesmo. A gente tem algumas outras classes que a gente discute um pouco menos, que é os espessantes. A gente já tenta reproduzir aquele achocolatado de caixinha em casa e não fica igual. Não fica, verdade. A gente, então, eles adicionam, às vezes, um espessante. Não necessariamente é sintético. A gente tem espessantes de origem natural também. A gente pode estar adicionando um agar-agar, uma goma xantana, uma goma arábica, para ele ficar mais viscoso, mais espesso. Aquela textura que as crianças gostam, né? Olha que interessante. A gente tem os estabilizantes. Por quê? Porque vários desses produtos, eles são uma mistura. E eles podem decantar, ou eu posso comprar num dia tá de um jeito, posso comprar tá de outro. Então, ele estabiliza de maneira que todos os pedaços do meu produto estejam mais ou menos similares. Olha que interessante. Meu Deus, olha, então são vários aditivos, né? Tem e muitos. Eles fazem parte do nosso dia a dia. Se a gente for pensar quando a gente vai ao supermercado, praticamente todos aqueles produtos que a gente vê têm algum tipo de aditivo, né? E o que a gente, né, você sugeriu que a gente perguntar sobre o edulcorantes. Eu queria que você explicasse a importância desse edulcorantes. Eu também queria entender um pouquinho mais a diferença de corante para esse edulcorantes. Os edulcorantes, o próprio nome fala, mas ele não está associado aos corantes. Eles estão associados aos adoçantes. Adoçantes, olha só, não sabia isso. Eles são importantíssimos para uma parcela da população que não pode consumir açúcar, que são as pessoas diabéticas, que elas não podem ter essa alta elevação do açúcar no sangue. Daí é utilizado o edulcorante. Isso, para substituir essa sacarose, essa substância que forma a glicose, a gente adiciona uma substância sintética que fornece esse sabor doce, especialmente nos produtos dietéticos, nos produtos diets, como o estevosídeo, a sacarina, a sucralose, o ciclamato. O único defeito que ele tem, e por isso que dificulta a aceitação deles pelas demais parcelas da população,
que podem consumir o açúcar é o gosto residual amargo desses edulcorantes. Então, quem precisa, geralmente tem que utilizar. Tem que entender que... Né? Com os demais, eles vão preferir a opção que é com açúcar. Entendi. Pelo nosso paladar, pelo que a gente já está acostumado, habituado. Entendi. E com relação aos conservantes, às vezes a gente vê ali um produto que dura ali 1 ano, né? Como que é feito isso? A gente tem diversos tipos de conservantes, ou também chamam conservadores. Eles minimizam a proliferação de bactérias, fungos, leveduras, uma vez que a gente tem ali uma amostra orgânica que pode desenvolver esses micro-organismos. A gente não tem um conservante para todos os tipos de produtos industrializados. Normalmente, se eu vou utilizar um para fungo, se eu vou utilizar um para levedura, a gente tem substâncias como sal, açúcar, o vinagre, eles minimizam a proliferação de micro-organismos, só que eles não são chamados de conservantes. Por exemplo, a carne com sal, ela disponibiliza, não tem um teor de água, então não tem tanto micro-organismo ali, ela aumenta o tempo de armazenamento, só que ela não é considerada conservante. Antigamente usava muito, né, colocar sal, salgar a carne para a carne durar, né? Justamente porque não disponibiliza teor de água ali para esse micro-organismo se propagar. A gente tem, então, os conservantes mais comuns, cada um é para um tipo. A gente tem o ácido sórbico para bolos, pães, massas, pastas. O ácido benzoico para molhos, para picles, para margarinas. Os nitratos de potássio e magnésio, que é bastante discutido em carnes vermelhas e peixes, porque as carnes industrializadas têm que ter esse aditivo para evitar a proliferação de micro-organismos, bactérias. Então, daí eles normalmente têm esse alto teor de nitratos, então discuta-se que não é benéfico para a saúde. Isso que eu ia te perguntar, né? A gente sabe que é importante ter, porque como você falou, para não proliferar as bactérias e tal. Mas isso traz algum tipo de prejuízo para a saúde? Depende muito. Depende da quantidade de... Todos eles têm um limite de consumo. Aceitável. Um limite aceitável de consumo para a saúde. Depende de quanto você consome esses alimentos processados ou ultraprocessados. Mas, em contrapartida, a gente tem o edulcorante, por exemplo, uma parcela da população que precisaria. Ou o antioxidante natural, que também não teria problema. Então, depende muito do tipo de aditivo. O que seria o antioxidante e qual que é a finalidade dele? Também lembra um pouco o conservante, só que ele só atua em óleos e gorduras. Por exemplo, o óleo e gordura, quando ele vai ficando velho, ele vai ficando desagradável, rançoso, com cheiro, um odor. Então, os produtos industrializados que têm essa adição de óleos e gorduras, eu preciso adicionar um antioxidante, porque ele reage muito rápido com o oxigênio da atmosfera. Então, ali a gente pode ser um antioxidante natural, ou um antioxidante sintético, BHA, BHT, TBHQ, que são substâncias ali, siglas de nomes químicos, em que eles são adicionados. Vocês podem ver lá o óleo de soja de vocês. Eles têm para minimizar essa reação de oxidação. Então, durar mais esse tempo de armazenamento. Tá certo. Assim como os conservantes, só que eles são uma classe mais só para óleos e gorduras. Voltada para óleos, o conservante voltado para óleo. Essa resposta sua chegou de encontro com a pergunta aqui da Florinda. Ela perguntou assim: tem nas embalagens especificando qual é o tipo de aditivo que aquele alimento contém? Ou é para ter? A maioria, eles têm atrás, vocês podem pesquisar, tem o tipo. Às vezes, eles não especificam, dependendo da legislação. Espessante, eu não coloquei qual tipo. Às vezes é goma arábica, às vezes é goma xantana. Os corantes, eles especificam o corante caramelo, o corante vermelho, porque às vezes tem crianças que têm alergia, pessoas que têm alergia ao corante, então, né? Daí eles têm que especificar o tipo, corante 3. Antioxidante, às vezes é BHT, só que daí, às vezes, as indústrias colocam só a sigla. E às vezes o consumidor final não vai saber o que é um BH, um BHT, um TBHQ. É verdade. Às vezes eles usam muito de siglas. Às vezes a gente não entende, a gente lê ali o que vai, mas... Às vezes eles colocam acidulante, às vezes eles só colocam
TBHQ, você vai saber a funcionalidade naquele produto? Olha só. Depende muito do interesse ou do tamanho do rótulo também, às Então, vezes. toda empresa que fabrica algum tipo de alimento, ela tem que ter um químico ali responsável, no caso seria, né? Porque é da sua área, né? Tudo isso é química, né? Sim, a maioria tem um químico responsável que atua justamente para fiscalização desses alimentos. Também tem órgãos como a Anvisa, que sempre garante que esses alimentos estejam em boas condições, boa qualidade. Chegou uma pergunta também do Joaquim. Ele perguntou assim, eu queria saber se o coloral pode ser considerado um corante natural. A gente tem diversos tipos de coloral, então depende de se for extraído mesmo da planta, pode. Assim como o extrato de beterraba, você pode usar para tingir, o extrato de cacau, caramelo mesmo, então a gente pode ter... Se for da planta. Porque existe algum coloral, esses que vendem no mercado que sintéticos não é também, corantes sintéticos, eles só simplesmente misturam ali para fornecer a coloração. E fica mais gostoso, né? Quando você vai comer um macarrão, por exemplo, se ele tiver vermelhinho, a gente fica com mais vontade de comer. A gente sempre vai buscar o produto mais colorido, com mais cheiro, também o cheiro interfere bastante. A gente tem outras classes, o acidulante, por exemplo, ele fornece o sabor ácido que imita a fruta e altera a percepção do açúcar. Olha que legal. Chegou mais uma perguntinha aqui, se existe algum órgão, foi o Joaquim também que perguntou, se existe algum órgão que regula o controle desses aditivos nos alimentos. Normalmente a Anvisa. A Anvisa. Porque tem que ser feito, né, alguns testes para ver se está na... Sim, eles têm todos os padrões de conservante, de aromatizante, de acidulante, eles têm uma porcentagem máxima que eu posso estar inserindo nesses produtos. Olha que também legal. Em cada um deles. Por exemplo, se eu pegar o estevosídeo, é uma quantidade. Se eu pegar o ciclamato, é outra. Depende da molécula e da degradação dela. Olha que legal. Aqui perguntaram uma coisa, tem a ver também com a química, só foge um pouquinho do assunto, mas perguntaram, existe o curso de Química no FPR? Eu gostaria de saber. Nossa! Tem. A gente, no iCampus Ivaiporã, a licenciatura em Física, mas a gente tem aqui em Campus Pitanga, que é aqui pertinho, o curso de Química. Se interessou pela área, gostou do assunto. É uma área gostosa, né, de a gente aprender, né? Aproveitar que o processo seletivo está aberto, né? Tem em Campus Paranavaí, Campus Palmas, Cascavel, se não me engano, e mais alguns outros. Olha ali. que legal. Acho que são 7 campos. Como que você escolheu a Química? Eu fiquei curiosa agora. Desde que eu conheci ela do ensino médio, eu sempre quis saber como é que funciona. Você era fã da tabela periódica? A tabela periódica, porque cada elemento participa, e sim, eles participam em tudo, estão presentes ali, então eu sempre gostou. E de onde você é, Eu sou originalmente de Rolândia, perto de Londrina. Perto de Londrina. Fiz a minha faculdade, minha graduação na UEL. Que mestrado, doutorado. Você é formada pela UEL. Que bacana. Parabéns, viu? Muito legal. Fiquei muito curiosa, achei muito curioso. A gente, às vezes, vai lá no mercado, a gente consome o alimento, a gente nem imagina que está imitando o cheiro da maçã, o sabor. A gente não para pensar. E tudo isso é química, né? E você tem uma mensagem para os consumidores, é bom a gente se informar do que a gente está consumindo? Sempre a opção dos produtos menos processados, porque quanto mais processamento você vai precisar adicionar pela própria produção. Às vezes, por exemplo, vou produzir um alimento que eu não quero produzir espuma no meu produto final, eu adiciono um anti-espumífero. Adiciono um espumífero para produzir uma espuma. Tudo é controlado, então. Então, aí, quanto menos industrializado, menor o teor desses aditivos alimentares. Certo. Tem alguns alimentos que não têm, são industrializados, mas que quase não têm aditivos. Por exemplo, ketchup ou alguma coisa, porque ele mesmo se conserva. Sempre dá opção. Por exemplo, conservas com sal, açúcar, condimentos, vinagre. Eles previnem a proliferação de micro-organismos, mas eles já estão na sua alimentação também. Olha que interessante, né? Tem algum alimento, assim, isso me veio agora na cabeça, que seria, vamos dizer assim, campeão em aditivo? Difícil, porque cada um deles tem um tipo diferente. Por exemplo, se eu tenho ali um refrigerante, eu posso ter acidulante, mas eu não vou ter em todos os alimentos. Entendi. Um sorvete, por exemplo. Eu vou ter um espessante, eu vou ter um estabilizante para quê? Por exemplo, eu não sei se já aconteceu descongelar o sorvete seu da geladeira e ele ficar tudo aguado depois, cristal de gelo. Então, isso tudo é espessante,
acidulante. Olha só. Acidulante não, perdão. É espessante, estabilizante, aí tem que ter um conservante, porque como ele tem açúcar, Fica tem bastante tempo. tem gordura, então gordura. tem que ter um antioxidante. Então, assim, depende muito do produto. produto. Todos vão ter ali os industrializados, ali, todos vão ter A maioria, sim, para aumentar o tempo de prateleira. Ele em si também não é ruim, porque, por exemplo, no óleo de soja, dificilmente a gente vai conseguir extrair o óleo de soja da planta mesmo. A gente vai precisar do industrializado. E como ele é suscetível à oxidação, para aumentar esse tempo de comercialização, esse tempo de armazenamento, a gente pode estar usando um aditivo desde que esteja nos limites. O óleo de coco também tem, então. Isso, a gordura de coco. Sim, todos eles têm uma suscetibilidade maior ou menor à oxidação. As gorduras menos, porque elas são de compostos saturados ali, porque eles falam que a banha era mais saudável e tudo mais. Os antigos cozinhavam na banha e falam que era mais saudável mesmo. Ele reage menos, porque ele tem menos insaturação, então ele reage menos ao oxigênio. Se é mais saudável ou não, eu vou deixar para os nutricionistas. O pessoal está até elogiando. Falou assim, olha, não sabia que tinham esses componentes. Olha que bacana, né, Aninha? Agora todo mundo vai pegar os rótulos, começar a ler. Vamos começar a ler rótulo, pessoal. É mais ou menos igual ler bula de remédio. Tem muita coisa que a gente não entende. Mas muito legal a sua participação, viu, então, Letícia? Quer deixar alguma mensagem para os seus alunos? Fica à vontade. Não, agradeço a participação, agradeço a possibilidade de contribuição do programa. Nós que agradecemos. É um tema bastante vasto, então, assim, temos alguns aditivos, temos aditivos de origem natural, de origem sintética, e estamos sempre desenvolvendo, buscando sempre o maior sustentabilidade, buscar extratos mais naturais. Eu estou trabalhando na área mais de buscar compostos fenólicos em extratos de plantas, de flores, de cascas. Dá outra pauta aí para a gente estar trabalhando, viu? Fica para o próximo. E os alunos da professora Lê, que bacana, muito conteúdo interessante. Deve ser muito legal a sua aula. Parabéns, viu, professora? Obrigada pela sua participação.